Bom dia. Por aqui. Bom dia. Deixa eu abrir aqui. Estamos na página 625. Deixa eu aceitar aqui. E aí a gente vai começar o despertar pelo sonho, a função do sonho e o sonho de angústia. Beleza? Vocês se acham aí? E se dá para começar. Vamos lá, tá bom? Sabendo que agora, durante a noite, o pré-consciente se acha concentrado no desejo de dormir, podemos adiantar nossa compreensão do processo onírico. Antes, porém, vamos resumir o que aprendemos até agora. Portanto, sobram resíduos diurnos do trabalho de vigília, nos quais o investimento de energia não foi inteiramente retirado. Ou o trabalho de vigília ativa um dos desejos inconscientes ao longo do dia, ou as duas coisas coincidem. Já discutimos as várias possibilidades quanto a isso. Durante o dia, ou com o estabelecimento do estado de sono, o desejo inconsciente abre caminho até os resíduos diurnos e efetua sua transferência para eles. Surge, então, um desejo transferido para o material recente, ou desejo recente suprimido ganha nova vida, mediante reforço vindo do inconsciente. Agora, deseja avançar até a consciência pela via normal dos processos de pensamento, através do pré-consciente ao qual pertence em parte. Mas depara com a censura, que ainda existe, e a cuja influência ele agora se submete. Aqui ele assume a deformação, que já foi preparada pela transferência para o material recente. Até agora, ele está em vias de se tornar algo semelhante a uma obsessão, a um delírio ou algo assim. Ou seja, um pensamento reforçado pela transferência e deformado pela censura, em sua expressão. Mas o estado de sono do pré-consciente não permite seu avanço. Provavelmente, o sistema se protegeu da invasão, diminuindo suas excitações. Então, o processo onírico toma a via da regressão, aberta justamente pela peculiaridade do estado de sono. E nisso obedece à atração que sobre ele exercem grupos de lembranças que, em parte, existem apenas como investimentos de tipo visual, não como tradução para os signos dos sistemas posteriores. Na via para a regressão, ele adquire representabilidade. Mais adiante, trataremos da compressão. Agora, ele já percorreu a segunda porção do seu tortuoso trajeto. A primeira se estendeu de modo progressivo, das cenas ou fantasias inconscientes até o pré-consciente. A segunda levou novamente da fronteira da censura para as percepções. Mas quando o processo onírico se torna conteúdo de percepção, ele como que rodeia o obstáculo que lhe foi colocado pela censura e pelo estado de sono no pré-consciente. Ele consegue chamar atenção e ser percebido pela consciência. A consciência, que é para nós um órgão sensorial para a apreensão de qualidades psíquicas, pode ser exercitada de dois lados na vida de vigília. Em primeira linha, desde a periferia de todo o aparelho do sistema de percepção. Depois, pelas excitações de prazer e desprazer, que demonstram ser quase a única qualidade psíquica nas transposições de energia do interior do aparelho. Todos os outros processos nos sistemas psicológicos, inclusive os pré-conscientes, não possuem nenhuma qualidade psíquica e, por isso, não são objetos da consciência, na medida que não lhe fornecem prazer ou desprazer para a percepção. Teremos de concluir que,
Essas liberações de prazer e desprazer regulam automaticamente o curso dos processos de investimento. Mais tarde, porém, verificou-se a necessidade de tomar o curso das representações mais independente dos sinais de desprazer, a fim de possibilitar desempenhos mais sutis. Para esse propósito, o sistema pré-consciente requereu qualidades próprias que pudessem atrair a consciência, e muito provavelmente as obteve ligando os processos pré-conscientes ao sistema mnêmico dos signos linguísticos, não desprovido de qualidades. Mediante as qualidades desse sistema, a consciência, que antes era órgão de sentido para as percepções, torna-se órgão de sentido para uma parte de nossos processos de pensamento. Existem agora, por assim dizer, duas superfícies sensoriais, uma voltada para a percepção e outra para os processos de pensamento pré-conscientes. Tenho de supor que a superfície sensorial da consciência voltada para o pré-consciente se torna muito menos excitável durante o estado de sono do que aquela voltada para o sistema pré-consciente. O abandono do interesse pelos processos de pensamento noturnos também é apropriado. Nada deve acontecer no pensamento. O pré-consciente deseja dormir, mas uma vez tornado percepção, o sonho é capaz de excitar a consciência por meio das qualidades agora adquiridas. Essa excitação dos sentidos desempenha aquilo que é sua função. Dirige para o que causa a excitação uma parte da energia de investimento disponível no pré-consciente, em forma de atenção. Então, é preciso admitir que o sonho sempre desperta. Coloque em atividade uma parte da força em repouso do pré-consciente. Desta, ele sofre, então, aquela influência que denominamos elaboração secundária, atentando para a coerência e inteligibilidade. Ou seja, o sonho é tratado por ela como qualquer outro conteúdo perceptual. É submetido às mesmas representações antecipatórias. Aqui tem nota. Representação antecipatória. Nas versões consultadas, porque eles colocam aqui a tradução. Até onde seu material permite. Se nessa terceira porção do processo onírico considerarmos a direção, é novamente progressiva. A fim de evitar mal-entendidos, cabe dizer algo sobre as características temporais desses processos oníricos. Uma argumentação muito atraente de Goblet, claramente suscitada pelo sonho da guilhotina de Maury, procura demonstrar que o sonho não requer outro período além da transição entre dormir e despertar. Despertar leva tempo. É nesse tempo que o sonho ocorre. Acreditamos que a última imagem do sonho foi tão forte que nos obrigou a acordar. Na realidade, ela foi tão forte apenas porque já estávamos próximos de acordar. Um sonho é um despertar que começa. Dá para a gente pensar nessa frase não só nos sonhos de quando dorme, né? Dugas já ressaltou que Goblet precisa desconsiderar muitos fatos para, em termos gerais, manter sua tese. Há também sonhos dos quais não despertamos. Alguns, por exemplo, em que sonhamos que sonhamos. Agora que conhecemos o trabalho do sonho, não podemos admitir que ele ocorra apenas durante o despertar. Pelo contrário, para nós, se torna provável que a primeira parte do trabalho do sonho já comece durante o dia, ainda sob o domínio do pré-consciente. A segunda parte, a modificação pela censura, a atração exercida pelas cenas inconscientes, a penetração até a percepção, isso deve prosseguir por toda a noite. Podemos estar certos
quando dizemos ter a sensação de haver sonhado a noite inteira, mesmo não sabendo dizer o que sonhamos. Mas não acredito ser necessário supor que os processos oníricos sigam, até se tornarem conscientes, a ordem cronológica que descrevemos, em que primeiro há o desejo do sonho transferido, depois a deformação pela censura, em seguida a mudança regressiva de direção e etc. Tivemos de produzir essa sequência na descrição. Na realidade, deve-se tratar de tentativas simultâneas de seguir um ou outro caminho, de flutuações da excitação, até que esta se acumula de maneira mais apropriada e tal agrupamento permanece. Determinadas experiências pessoais me levam a crer que frequentemente o trabalho do sonho necessita de mais do que um dia e uma noite para produzir seu resultado. Sendo assim, a arte extraordinária exibida na construção do sonho perde o caráter assombroso. Em minha opinião, até mesmo a consideração pela inteligibilidade do sonho, como evento perceptivo, pode valer antes que o sonho atraia para si a consciência. Mas a partir de então, o processo é acelerado, pois o sonho recebe o mesmo tratamento que outra coisa percebida. Semelha um fogo de artifício, que é preparado durante horas e lançado num instante. Sabe que quando ele fala aqui da questão do sonho, de a pessoa sonhar a noite inteira, fiquei pensando que eu tenho algumas pacientes, em específico uma em si, que ela fala que ela sempre se sente muito cansada, e que esse cansaço é justamente porque ela sonha muito a noite inteira. E aí ela fica com isso, né? Ela fala assim, são muitos sonhos e muito vívidos, e aí parece que não descansa. Parece que nunca relaxa mesmo, né? Não sei se vocês já tiveram pacientes que falam sobre isso, mas ela traz de os sonhos trazer um cansaço. E quando a gente pensa num... Tem um trabalho, de fato, psíquico aqui, né, que faz o sujeito sonhar, tem uma atividade, deve mesmo ser cansativo. Ao mesmo tempo que é legal, às vezes, a gente saber de um sonho, mas imagina todas as noites sonhar, ter sonhos vívidos e muitos sonhos deve ser extremamente cansativo mesmo, num nível psíquico, né, de não relaxamento. Por meio do trabalho do sonho, o processo onírico ou adquire a intensidade suficiente para atrair a consciência para si e despertar o pré-consciente, não importando o tempo e a profundidade do sono, ou sua intensidade não basta para isso e ele tem de permanecer de prontidão, até que, imediatamente antes do despertar, a atenção fique mais móvel e vá ao seu encontro. A maioria dos sonhos parece trabalhar com intensidades psíquicas relativamente fracas, pois aguarda o despertar. Mas isso também explica porque, em geral, nos apercebemos de algo que sonhamos quando alguém nos tira subitamente do sono profundo. Quando isso acontece, ou quando acordamos espontaneamente, a primeira coisa que vemos é o conteúdo perceptual construído pelo trabalho do sonho. Em seguida, aquele que vem de fora. Mas o interesse teórico maior tem os sonhos capazes de nos despertar no meio do sono. É lícito pensarmos no caráter apropriado aos fins, que em toda parte se encontra, e nos perguntamos por que ao sonho, ou seja, ao desejo inconsciente, é dado o poder de perturbar o sono, ou seja, a realização do desejo pré-consciente. A resposta deve estar nas relações de energia, de que não possuímos conhecimento. Se o tivéssemos, provavelmente descobriríamos que tolerar o sonho e com ele depender uma atenção meio distanciada representa uma economia de energia, comparado a ter de refrear o inconsciente durante a noite tanto quanto o dia. Como a experiência mostra, sonhar é sempre compatível com dormir, mesmo quando interrompe o sonho várias vezes numa noite. Acordamos um momento e imediatamente voltamos a dormir. É como quando, dormindo, afastamos uma mosca. Despertamos para isso. Quando voltamos a dormir, a perturbação foi anulada. A realização do desejo de dormir é como mostram conhecidos exemplos de sono de babás,
perfeitamente compatível com a manutenção de certo dispêndio de atenção voltada para determinada direção. Neste ponto, há outra objeção, fundamentada no conhecimento melhor dos processos inconscientes, que pede para ser ouvida. Nós mesmos já afirmamos que os desejos inconscientes estão sempre ativos. Contudo, durante o dia não são fortes o bastante para se fazer sentir. Mas, se durante o estado de sono o desejo inconsciente já mostrou ter a força de formar um sonho e com ele despertar o pré-consciente, por que essa força se esgota depois que tomamos conhecimento do sonho? Não deveria o sonho se renovar continuamente, assim como a mosca irritante costuma voltar após ser espantada? Com que direito afirmamos que o sonho afasta o que perturba o sono? É correto que os desejos inconscientes sempre estão ativos. Eles constituem vias que sempre são transitáveis, se um quanto de excitação as utiliza. O fato de serem indestrutíveis é até mesmo uma particularidade eminente dos processos inconscientes. No inconsciente, nada chega ao fim, nada passa ou é esquecido. Obtemos a mais viva impressão disso no estudo da neurose, especialmente da histeria. A via inconsciente de pensamentos que leva à descarga no ataque histérico volta a ser imediatamente utilizada, desde que suficientemente excitável se acumule. Uma ofensa de 30 anos antes continua a ser sentida como se fosse nova, após ter adquirido acesso às fontes afetivas inconscientes. Nós estamos também, muitas vezes a gente vê, às vezes num sentido, até a Maria Minerva fala sobre isso nos livros dela de ateliê, de quando o paciente tem uma reação que parece para a gente que está ouvindo desproporcional diante de uma situação. E aí quando você vai olhando para isso mais a fundo, é algo que mobiliza um afeto de uma situação anterior. E aí, quando volta, é como se uma coisa ligasse a outra. Isso volta muito mais forte. Porque está ligado a um outro fato. Sempre que se toca em sua lembrança, ela volta à vida e se mostra investida de excitação, que acha descarga motora num ataque. É precisamente nisso que a psicoterapia tem de intervir. Sua tarefa é encontrar resolução e esquecimento para os processos inconscientes. Acho que talvez esquecimento não seja muito bem, né? Mas a questão da resolução, sim. Pois o empalidecimento das lembranças e a fraqueza afetiva das impressões não tão recentes, que tendemos a ver como naturais e afirmamos ser uma influência primária do tempo sobre os resíduos mnêmicos da psique, são, na verdade, mudanças secundárias, que surgem mediante um árduo trabalho. É o pré-consciente que realiza esse trabalho, e a psicoterapia não pode encetar outro caminho senão o de submeter o inconsciente ao domínio do pré-consciente. Portanto, há duas saídas para o processo de excitação inconsciente. Ou ele permanece abandonado a si mesmo, e então finalmente irrompe em algum ponto e obtém desafogo para a excitação na motilidade, ou sofre influência do pré-consciente, e sua excitação é por este atada, em vez de descarregada. Esse último caso ocorre no processo anírico. O investimento que do pré-consciente vai ao encontro do sonho, tornando percepção, porque foi dirigido para lá pela excitação da consciência, ata a excitação inconsciente do sonho e a neutraliza como perturbação. O sonhador desperta por um momento, mas ele realmente espantou a mosca que ameaçava perturbar o sono. Podemos imaginar agora que realmente é mais apropriado e econômico tolerar o desejo inconsciente, liberar-lhe o caminho da regressão para que ele forme o sonho, e então atar e lidar com esse sonho por meio de um pequeno dispêndio de trabalho pré-consciente, do que manter o inconsciente sob controle
por toda a duração do sono. Afinal, era de esperar que o sonho, mesmo não sendo originalmente um processo conforme ao fim, se apoderasse de uma função no jogo das forças da vida psíquica. Estamos vendo qual é essa função. Ele assumiu a tarefa de novamente colocar a excitação liberada do inconsciente sob o domínio do pré-consciente. Nisso, ele descarrega a excitação do inconsciente. Ele lhe serve como válvula e, ao mesmo tempo, garante o sono do pré-consciente em troca de um pequeno dispêndio de atividade desperta. Assim, na forma de um compromisso, exatamente como as outras formações psíquicas de sua série, ele se põe a serviço dos dois sistemas ao mesmo tempo, realizando os desejos de ambos, desde que sejam compatíveis. Se nos voltarmos rapidamente para a teoria da excreção de Robert, comunicada na página 109, teremos que dar razão ao autor no ponto principal, a determinação da função do sonho, ao passo que nos afastamos dele em suas premissas e na abordagem do processo onírico. Deixa eu ver, aqui tem uma nota acrescentada em 1914. É esta a única função que podemos admitir para os sonhos? Não conheço outra. É certo que a Maída buscou mostrar que eles têm funções secundárias. Partiu da observação correta de que alguns sonhos contêm tentativas de solucionar conflitos depois que são, conflitos que depois são realmente empreendidos, que eles agem, portanto, como ensaios para atividades da vigília. Por isso, ele comparou os sonhos às brincadeiras dos animais e das crianças, que devem ser entendidas como treinamento de instintos inatos e preparação para as futuras atividades sérias, e postulou uma função lúdica dos sonhos. Pouco antes de Maeder, a função premeditora dos sonhos foi enfatizada também por Alfred Adler, em 1911. Numa análise que publiquei em 1905, um sonho que só podia expressar uma intenção era repetido todas as noites até a sua realização. Aqui o texto é a análise fragmentada de Histeria, parte 2, de 1905. Mas uma simples reflexão nos convence de que essa função secundária do sonho não merece ser admitida no quadro de uma interpretação dos sonhos. Premeditar, conceber intenções, esboçar tentativas de solução que eventualmente serão realizadas na vida de vigília, isso e muitas outras coisas são operações da atividade inconsciente e pré-consciente do espírito, que pode prosseguir no estado de sono como resíduo diurno, e então se unir a um desejo inconsciente, para formar um sonho. A função premeditadora do sonho é, portanto, uma função do pensamento desperto pré-consciente, cujo resultado nos pode ser revelado pela análise dos sonhos ou de outros fenômenos também. Durante muito tempo, o sonho foi considerado idêntico a seu conteúdo manifesto. Agora precisamos ter cuidado para não confundi-lo com os pensamentos latentes. A restrição, desde que os dois desejos sejam compatíveis entre si, traz implícito uma referência aos casos possíveis em que a função do sonho malogra. O processo onírico é permitido inicialmente como a realização de um desejo inconsciente, quando essa tentativa de realização do desejo agita de tal forma o pré-consciente que este não pode mais manter sua tranquilidade. O sonho rompeu o compromisso, não cumpriu outra parte de sua tarefa. Ele é imediatamente interrompido e substituído pelo despertar pleno. Na verdade, também aqui não é culpa do sonho que, sendo guardião do sono, tenha de aparecer como perturbador deste. E nem por isso devemos questionar seu caráter adequado aos fins. Esse não é
num organismo o único caso em que uma função normalmente adequada se mostra inadequada e perturbadora quando algo nas condições de sua gênese é alterado. Nesse caso, a perturbação serve, pelo menos, ao novo fim de apontar para a mudança e alertar os meios reguladores do organismo contra ela. Naturalmente, estou pensando no caso do sonho de angústia, e para não parecer que fujo dessa evidência contra a teoria da realização de desejos, sempre que a encontro, vou pelo menos esboçar uma explicação para os sonhos de angústia. Já não é algo contraditório para nós a noção de que um processo psíquico que desenvolve angústia pode, mesmo assim, ser a realização de um desejo. Explicamos deste modo o que sucede. O desejo pertence a um sistema, o inconsciente, enquanto outro sistema, o pré-consciente, rejeitou e suprimiu esse desejo, que tem uma nota acrescentada em 1919. O segundo fator, negligenciado pelos leigos, bem mais importante e de alcance mais profundo, é o seguinte: a realização de um desejo deveria certamente resultar em prazer, mas cabe a pergunta: para quem? Naturalmente, para quem tem o desejo. É sabido, no entanto, que o sonhador possui uma relação muito especial com seus desejos. Ele os reprova, censura, em suma, não gosta deles. Assim sendo, sua realização não pode lhe proporcionar prazer, mas apenas o contrário disso. A subjugação do inconsciente pelo pré-consciente não é completa, nem mesmo quando há plena saúde psíquica. A medida dessa supressão indica o grau da nossa normalidade psíquica. Sintomas neuróticos nos mostram que os dois sistemas se acham em conflito um com o outro. São os resultados de compromisso desse conflito que o encerram temporariamente. Por um lado, proporcionam ao inconsciente uma saída para a descarga de sua excitação. Servem-lhe como válvula de escape. E, por outro, dão ao pré-consciente a possibilidade de dominar o inconsciente de alguma medida. É instrutivo, por exemplo, considerar o significado de uma fobia histérica ou da agorafobia. Digamos que uma pessoa neurótica seja incapaz de atravessar a rua sozinha, o que designamos corretamente como sintoma. Tentemos eliminar esse sintoma, obrigando a executar a ação que acredita ser incapaz. Ocorre, então, um ataque de angústia. De fato, frequentemente um ataque de angústia na rua dá origem à agorafobia. Aqui tem uma nota, eu ver, acho que deve ser continuação aqui. Vou ler essa daqui da página 634, então. A experiência mostra que esse contrário aparece sob forma de angústia, o que ainda é preciso esclarecer. Acho que é continuação da anterior. Em sua relação com os desejos oníricos, portanto, o sonhador só pode ser equiparado a um somatório de duas pessoas ligadas por uma forte comunhão. Em vez de proceder a uma explicação, recorra a um conhecido conto de fadas, na qual os senhores encontrarão a mesma situação. Uma boa fada promete realizar 3 desejos de um pobre casal, marido e mulher. O casal fica radiante e se propõe escolher com cautela esses 3 desejos. Mas, levado pelo aroma das salsichas fritas que exala da cabana ao lado, a mulher deseja algumas daquelas mesmas salsichas, que de pronto surgem à sua frente. O primeiro desejo foi realizado. O marido, por sua vez, fica bravo, e nesse seu rancor, deseja ver salsichas penduradas no nariz da esposa, o que também acontece. Não há agora quem seja capaz de remover as salsichas dali. Realizou-se o segundo desejo, que, no entanto, é o desejo do homem. Para a mulher, a realização desse desejo é bastante desagradável. Os senhores sabem como termina o conto. Com os dois
Como os dois são, no fundo, uma coisa só, marido e mulher, o terceiro desejo só pode ser o de que as salsichas desapareçam do nariz da esposa. Não poderíamos nos valer desse mesmo conto de fadas em vários outros contextos. No presente caso, ele serve para ilustrar a possibilidade de que a realização do desejo de um possa conduzir ao desprazer do outro, caso os dois estejam em desacordo. Nossa, nem conheço esse conto. Mas essa parte aqui, né, a possibilidade de que a realização do desejo possa conduzir ao desprazer de outro, caso os dois estejam em desacordo, acho que diz mesmo desses sistemas e também da nossa relação com o outro. Dá para aplicar nos dois. Então, voltando aqui o texto. Ocorre, então, um ataque de angústia. De fato, frequentemente, um ataque de angústia na rua nos dá origem à agorafobia. Assim, vemos que o sintoma foi constituído para evitar a irrupção da angústia. A fobia é posta diante da angústia como uma fortificação de fronteira. Não podemos continuar nossa discussão sem examinar a participação dos afetos nesses processos, algo que só é possível fazer de modo imperfeito aqui. Assim, estabelecemos a tese de que a supressão do inconsciente se torna necessário, sobretudo porque, se o curso de representações no inconsciente fosse abandonado a si mesmo, desenvolveria um afeto que originalmente possuía o caráter de prazer, mas após sofrer o processo da repressão, tem o caráter de desprazer. A supressão tem como objetivo, mas também como resultado, impedir esse desenvolvimento de desprazer. Ela se estende ao conteúdo de representações do inconsciente, porque desse conteúdo poderia vir a liberação de desprazer. Na base disso, há uma hipótese muito específica sobre a natureza do desenvolvimento dos afetos. Ela é vista como uma função motriz ou secretória, em que a chave para a inervação se acha nas representações do inconsciente. Graças ao domínio estabelecido pelo pré-consciente, essas representações são como que sufocadas, inibidas quanto ao envio dos impulsos geradores de afetos. Quando cessa o investimento por parte do pré-consciente, o perigo é de que as excitações inconscientes liberem um afeto que, em decorrência da representação ocorrida anteriormente, pode ser sentido apenas como desprazer, como angústia. Esse perigo surge quando o processo onírico tem plena liberdade. As condições para que ele se realize são de que repressões tenham ocorrido e que os impulsos com desejos suprimidos se tornem fortes o bastante. Essas condições se acham, portanto, fora do quadro psicológico da formação do sonho. Não fosse pelo fato de nosso tema se ligar por esse único fator, a liberação do inconsciente durante o sono, ao tema do desenvolvimento da angústia, eu poderia evitar a discussão do sonho de angústia, poupando-me aqui de todas as obscuridades que o envolvem. A teoria dos sonhos de angústia pertence à psicologia das neuroses, como já declarei repetidas vezes. Aí que tem uma nota. A frase seguinte foi acrescentada em 1911, mas novamente deixada de fora a partir de 1925. A angústia nos sonhos, permite-me insistir, é um problema ligado à angústia e não aos sonhos. Após termos mostrado seu ponto de contato com o tema do processo onírico, não há por que nos ocuparmos dela. Posso fazer mais uma coisa apenas. Como afirmei que a angústia neurótica vem de fontes sexuais, posso submeter à análise os sonhos de angústia para demonstrar o material sexual de seus pensamentos oníricos. Por bons motivos, abro mão aqui dos exemplos que os pacientes neuróticos me oferecem em abundância.
e dou preferência aos sonhos de angústia de pessoas jovens. Há décadas, eu mesmo não tenho um verdadeiro sonho de angústia. Lembro-me de um sonho desse que tive aos 7 ou 8 anos de idade, e que 30 anos depois submeti à interpretação. Era bastante vívido e mostrava minha querida mãe com uma expressão facial singularmente tranquila, adormecida, sendo carregada para o quarto por 2 ou 3 pessoas com bicos de pássaros e postas sobre a cama. Acordei chorando e gritando, e perturbei o sono dos meus pais. As figuras com bicos de pássaros, altos em demasia, peculiarmente ornamentadas, eu havia tirado das ilustrações da Bíblia de Philipson. Creio que eram deuses com cabeças de gavião da Europa, de um baixo relevo funerário egípcio. De resto, a análise fornece a lembrança do filho mal educado de um zelador, que costumava brincar conosco na relva diante da casa. Acho que seu nome era Philip. Parece-me que foi desse garoto que ouvi pela primeira vez a palavra vulgar, que designa a relação sexual, e que as pessoas instruídas costumam substituir pelo termo latino coitus, mas é caracterizada nitidamente pela escolha das cabeças de gavião. Tem outra nota, o termo vulgar que Freud alude é o verbo de Vogel, pássaro. Devo ter adivinhado o significado sexual da palavra pela expressão facial do mestre experiente. No sonho, a expressão do rosto da minha mãe era copiada daquela do meu avô, que eu tinha visto poucos dias antes da morte, em coma e roncando. A interpretação feita pela elaboração secundária do sonho devia ser que a mãe estava morrendo, com o que também condizia o baixo relevo funerário. Foi nessa angústia que acordei, e na qual continuei até despertar meus pais. Lembro-me que me acalmei subitamente quando vi minha mãe, como se necessitasse da informação tranquilizadora. Ela não morreu. Essa interpretação secundária do sonho, porém, ocorreu já sob a influência da angústia desenvolvida. Eu não estava angustiado porque tinha sonhado que minha mãe havia morrido. Interpretei assim o sonho na elaboração pré-consciente porque já estava sob o domínio da angústia. Mas a angústia remete, por meio da repressão, um desejo obscuro, claramente sexual, que encontrou uma boa expressão no conteúdo visual do sonho. Um homem de 27 anos, que há um ano está seriamente doente, relata que entre os 11 e os 13 anos, sonhou repetidamente, com angústia intensa, que era perseguido por um homem com uma picareta. Queria correr, mas estava como que paralisado e não saía do lugar. Esse é um bom exemplo de um sonho angustiado comum e de que não se suspeita ter conotação sexual. Na análise, o sonhador traz primeiro uma história contada posteriormente pelo tio, segundo a qual, certa noite, ele foi atacado por um indivíduo suspeito na rua. E o próprio paciente conclui, dessa associação, que pode ter escutado sobre um episódio semelhante na época do sonho. A picareta lhe lembra que naquele mesmo período ele se machucou com uma quando cortava a lenha. Ele passa repentinamente para sua relação com o irmão mais novo, que ele costumava maltratar e jogar no chão. Lembra-se, em especial, de uma vez que acertou a cabeça do irmão com uma bota, de modo que este sangrou e a mãe declarou: "Tenho medo de que um dia ele o mate." Enquanto ele parece assim, preso ao tema da violência, surge-lhe de repente uma lembrança de quando tinha 9 anos de idade. Os pais voltaram para casa, foram para a cama, enquanto ele fingia dormir. Escutou uma respiração ofegante e outros ruídos inquietantes. Podia também imaginar a posição dos dois na cama. Seus pensamentos seguintes mostram que ele estabeleceu uma analogia entre essa relação dos pais e seu relacionamento com o irmão mais novo.
Ele subsumiu aquilo que ocorrera com os pais no conceito de violência e briga. Para ele, uma prova disso era o fato de ter notado várias vezes sangue na cama da mãe. Fiquei pensando aqui agora, quando estava lendo, assim, por que que todas as vezes que se fala dessa questão dos filhos verem cenas de sexo, né, ou ouvirem cenas de sexo em relação aos pais, ou até mesmo outros adultos, por que que isso é levado a alguma violência, né, é tido como uma questão violenta. Mas, ao mesmo tempo que eu pensei isso, assim, como um questionamento, vem a questão de que o sexo, ele tem mesmo alguma agressividade, né, é preciso que se tenha alguma agressividade. É interessante a gente pensar nisso, né, como um sujeito, mesmo sem conhecer, ainda criança, uma cena sexual, ele consegue ter essa percepção da agressividade. Não necessariamente de uma cena de violência, mas ele interpreta assim, porque dá para ler alguma agressividade. Faz sentido pensar nisso assim? Tem algo que ele percebe, intui, mesmo sem saber de fato o que é aquilo ainda, né? Acho que isso dá pra gente pensar nas coisas que se transmite. Tem coisas que elas nunca são ditas, mas tem uma transmissão por via dessa percepção que acontece. Acho que esse é um bom exemplo. O fato de as relações sexuais dos adultos serem inquietantes e gerarem angústia nas crianças que as notam é, eu diria, algo atestado pela experiência cotidiana. E ainda tem adulto que acha que tem nada demais, né? A explicação que dei para essa angústia é de que se trata de uma comoção sexual com que seu entendimento não sabe lidar e que encontra repúdio também porque envolve seus pais, e por isso se transforma em angústia. Num período anterior da vida, o impulso sexual voltado para o genitor do sexo oposto ainda não encontra repressão e expressa livremente, como vimos antes. Eu não hesitaria em utilizar a mesma explicação para os ataques de angústias noturnos acompanhados de alucinações, tão frequente em crianças. Também nesse caso, só pode tratar de impulsos sexuais não compreendidos e rejeitados, que se fossem registrados, provavelmente revelariam também uma periodicidade na ocorrência, pois uma intensificação da libido sexual pode ser produzida tanto por impressões excitantes eventuais, como por processos de desenvolvimento espontâneos, que sobrevêm por ondas. Falta-me material de observação necessário para confirmar essa explicação. Aí que tem uma nota acrescentada em 1919. Desde então, a literatura psicanalítica forneceu grande quantidade desse material. Já os pediatras parecem não ter a única perspectiva que pode levar à compreensão de toda essa classe de fenômenos, tanto do ponto de vista somático como do psíquico. Citarei o caso que encontrei na tese de Becker, sobre o pavor noturno, como um exemplo divertido em que, graças aos antônios da mitologia médica, por pouco deixou de haver uma compreensão desses casos. O que seria antolhos, né? Vou até circular aqui para depois eu estudar, porque eu nunca vi essa palavra. Um garoto de 13 anos, de saúde fraca, começou a ficar angustiado e sonhador. Seu sono se tornou agitado e quase semanalmente era interrompido por um severo ataque de angústia acompanhado de alucinações. A lembrança desses sonhos era sempre muito nítida. Ele contou que o diabo lhe gritava: agora te pegamos, agora te pegamos. E então sentiu o cheiro de betume e enxofre, e o fogo queimava sua pele. Ele acordava desse sonho assustado. Primeiro não conseguia gritar, até que reencontrava a voz e era possível ouvi-lo dizer claramente: não, eu não fiz nada. Ou, por favor, não, nunca voltarei a fazer isso. Às vezes dizia também: o Albert não fez isso. Mais tarde, passou a não querer se despir, porque o fogo o apanhava somente quando estava sem roupas. Em meio a esses sonhos com o diabo, que punham em perigo sua saúde, ele foi enviado para o interior.
onde se recuperou durante 1 ano e meio e depois, aos 15 anos de idade, confessou. Deixa eu ver aqui. Destaque meu de significado. Tem aqui a tradução. Eu não tinha coragem de admitir, mas sempre senti formigamento e excitações nas partes. No fim, isso me irritava tanto que várias vezes pensei em me jogar pela janela do dormitório. Realmente, não é difícil imaginar que o garoto havia se masturbado na infância, havia negado isso, e então fora ameaçado com castigos severos. Sua confissão, não farei mais isso, sua negação, Albert nunca fez isso. 2. Com a chegada da puberdade, a tentação de se masturbar foi reavivada com formigamento nos órgãos genitais. Mais 3. Irrompeu nele uma luta repressora, que suprimiu a libido e a transformação em angústia. Angústia essa que, posteriormente, incorporou os castigos de que ele fora ameaçado no passado. Vejamos, por outro lado, as conclusões de nosso autor. Dessa observação, se depreende que 1. A influência da puberdade num garoto de saúde debilitado pode produzir um estado de grande fraqueza, que pode levar a uma anemia cerebral considerável, que ele coloca aqui, grifa dele. 2. Essa anemia cerebral dá origem a uma alteração de caráter, alucinações demonomaníacas e severos estados de angústia à noite, talvez também de dia. Olha, outro termo que eu nunca ouvi falar é isso de anemia cerebral. 3. A demonomania e as autorrecriminações do garoto remontam à influência da educação religiosa na época da infância. 4. Todos os fenômenos desapareceram em consequência de uma estadia prolongada no campo, com exercícios físicos e a recuperação das forças após a puberdade. 5. Talvez possamos atribuir à hereditariedade e à antiga sífilis do pai uma predisposição para o desenvolvimento da condição cerebral da criança. Conclusão. Incluímos esse caso entre os delírios apiréticos de inanição, pois ligamos esse estado particular à isquemia cerebral. Deixa eu falar para vocês, vamos ficar por aqui, porque vai começar um outro capítulo, que é os processos primário, secundário e a repressão. E aí, para fazer sentido, já que não daria tempo da gente ler um inteiro, beleza? Então, semana que vem, a gente fica aí a partir da página 641. Tô olhando aqui, depois vai até a 678. Acho que mais que 2, 3 semanas, de mês de julho, a gente finaliza. Tá bom? Obrigada pela companhia. Um beijo. A gente se vê na próxima quinta. Tchau, gente.